Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral e um assunto muito interessante. Estamos conversando sobre gestão eclesiástica e é importante que você, que faz parte da diretoria de uma igreja, você que é o pastor titular ou você também que é membro de uma igreja e se interessa pelo assunto, preste bem atenção no que nós estamos conversando aqui. Antes de voltar nesse papo gostoso, eu quero convidar você, pastor, que está em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés mensais, toda primeira terça de cada mês. Anote aí na sua agenda, primeira terça de cada mês. E eu quero convidá-lo para fazer parte conosco desse café de comunhão. Vai ser uma alegria ter você conosco lá. E se você tiver maiores curiosidades, o nosso site está aparecendo aí na tela, o site do Núcleo de Comunhão Pastoral. Você pode entrar lá e pegar todas as informações. Ok, eu volto aqui então com a doutora Tatiana, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Doutora, a gente estava conversando com o Marco, de uma situação que eu tive, né, em relação à minha tesouraria, e nós conversávamos justamente sobre isso, né, sobre a responsabilidade do pastor ou do presidente estatutário, né, do estatuto, e as suas responsabilidades judiciais e extrajudiciais. É muito importante ter uma ata ou ter um estatuto para a igreja. Eu acredito que isso seja fundamental. É fundamental, porque a partir do momento que que a pessoa jurídica existe, a igreja está, a entidade está existindo, ela tem que ser formalizada para que ela adquira personalidade jurídica, para ela poder responder por suas obrigações e exercer os seus direitos, e isso vai ser feito justamente através da elaboração do estatuto e o posterior registro da ata, né, o estatuto registrado em cartório e posteriormente a ata registrada no Cartório Nacional de Pessoa Jurídica. O que a gente traz aqui como muito importante a nossa orientação, né, de todo esse grupo nesse sentido, porque assim, uma correta elaboração do estatuto é exatamente o que vai definir, organizar, limitar as responsabilidades e proteger mesmo a igreja e seus membros e seus dirigentes no sentido de futuras legislações que vão aparecer, prováveis e futuras legislações, e mesmo as intercorrências que vão acontecer na igreja, naturalmente, né, do exercício do evangelho, da evangelização. Então, assim, a questão da responsabilidade vai ficar definida, vai ter que ser feita uma reunião com membros maiores, onde vai ficar definido o papel de cada um. Essa era a minha pergunta, deixa eu te interromper um pouquinho. Como que se formaliza um estatuto? O que eles precisam para formalizar um estatuto? Exatamente. Então, desde a definição da sede, aonde que vai ficar a sede, a declaração de fé, que é importantíssima, essa orientação registrada em estatuto, justamente porque muita legislação acontece depois, autorizando... né, a gente vai entrar em temas muito polêmicos, mas assim, casamentos diversos daquele que é... Então, tudo que a fé da igreja tem que estar bem definida no estatuto. É a partir dali que ela se defende e ela se orienta. O estatuto, então, ele ele chega a ser uma proteção. É uma proteção. Para a instituição. Importante, inclusive, para a proteção da instituição. Daí a destinação do patrimônio, como vai ser feita a extinção, possível extinção de igreja, destituição de membros, tudo isso vai ter que estar perfeitamente, né, as relações, né, de prestação de serviço, tudo que vai importar, que vai desenrolar, que vai acontecer no dia a dia da igreja, tem que estar bem definido, bem orientado, pelo menos, no estatuto. Né? Se você me permite uma parte, o estatuto, de fato, ele assume uma importância primordial. Né? Afinal de contas, a gente tem que lembrar que os agentes reguladores, né, o poder público, ele está sempre atento, né, aos aspectos práticos, seja da própria instituição, da igreja, quanto dos seus dirigentes. Então, a concepção, a criação do estatuto aí, a gente recomenda que seja feita, né, com o auxílio de profissionais técnicos aí, sejam advogados, contadores, administradores,
para que não se esqueça, né, de mencionar ou de se colocar algum detalhe que amanhã ou depois vai se mostrar importante. Tem muitas igrejas que têm um regimento interno. E eu queria que você falasse dessa diferença. Qual a diferença do estatuto e de um regimento interno? Como é que funciona isso? Porque eu sei que o estatuto ele tem um valor legal e o regimento interno é como a igreja é internamente, né? Isso, o regimento interno, minha pergunta é o seguinte: o regimento interno ele tem valor legal? O estatuto é a exteriorização, né, da igreja perante toda a sociedade, né? O regimento interno, até hoje as empresas têm elaborado seus códigos de conduta, isso, né, no que diz respeito aos seus empregados, aos seus parceiros, né? Tem como exemplo aí a questão da Petrobras, aí, o código de conduta com relação de fornecedores e tal. Então, o regimento interno, eu entendo que ele passa a ser uma indicação, né, para a igreja com relação aos seus voluntários, aos seus obreiros, né, para que não exista um distanciamento daquele princípio primordial, né, que é a evangelização, que é propagar a palavra de Deus, entende? Eu acho interessante a existência de sugestões aí de conduta, na medida em que todos que fazem parte daquela comunhão ali, daquela igreja, né, agindo dentro do bem comum, né, evita certamente situações aí complicadas, seja para a igreja e para os seus dirigentes e para cada um dos seus filhos. Ernesto, falando em gestão, a gente fala da parte administrativa, financeira, prestação de contas, que é a sua área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância para as igrejas. Exatamente. Nós entendemos, assim, que tudo ocorre até o púlpito do altar da igreja, até o púlpito. E o pós-púlpito que nós falamos com pastores é nesse sentido, que nós buscamos organizar a instituição a partir do momento lá do gasofilácio, né, onde você tem o recebimento financeiro, é que começa a existência, a movimentação administrativa financeira, porque a igreja ela tem recursos, ela precisa de recursos para poder crescer, ela precisa de recursos para poder gerir as coisas. E os recursos têm que ser, aí que está o ponto questão, chave, né? A gestão eclesiástica ela é muito focada nessa área. Nós temos que ser muito corretos, né? Muito transparentes, muito claros quando a gente manuseia, manipula recursos, porque a própria Constituição, como o contador vai complementar nesse sentido, né? A instituição, a igreja, ela é imune de impostos, conforme a legislação. Por ela ser imune, eu acredito até que fica mais aprimorada ainda na prestação de contas. Exatamente. Quando é seu a coisa, de repente fica mais tranquilo. Então, nesse sentido que a gente leva a condução. O pós-púlpito é quando o gasofilácio é recolhido e aí sim começam a ser os seus registros financeiros, controles, prestação de contas internamente, prestação de contas na diretoria da igreja, a membros e principalmente para o governo, porque hoje o governo está muito focado, como a área jurídica mencionou, né? O governo está muito voltado os olhos para as igrejas, porque elas estão movimentando muito, o Nelson mencionou em valores, elas estão movimentando muito recurso. Então, esse recurso tem que ser apresentado de forma, uma lisura, né? Tem que ser correto. E aí nós sabemos que é um princípio, né, divino, que quanto mais transparente formos, mais abençoados seremos. Nelson, como também nós estávamos falando da parte jurídica, a questão estatutária e do regimento interno, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Ok, como já colocado pelo Dr. Marco e a doutora Tatiane, a questão do regimento interno tem muita validade, ele tem que estar também em concordância com o estatuto e serve de ferramenta de apoio para a contabilidade. Muitas das coisas que nós buscamos no registro está de acordo com o estatuto e também com o regimento interno. Portanto, tem validade e é uma ótima ferramenta para as igrejas. Eu quero trazer aos pastores que nos assistem algo importante. Dentre muitas normas que existem e artigos, um artigo em específico, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que diz assim: entre outras observâncias, traz ao contribuinte, entendamos aqui as igrejas, condicionamento para usufruir do benefício da imunidade, conforme disposto no seu artigo. Terceiro, lendo, mantém escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capaz de assegurar sua exatidão. Essa exatidão, mais uma vez, o governo vem através do expédio fiscal previsto para 30 de junho, onde vai detalhar
toda a movimentação da igreja. Recursos humanos, entenda-se RH, patrimonial, financeira e inclusive dos seus gestores. Portanto, encerro aqui minha participação dizendo que é preocupante e a igreja deve se preocupar também em registrar cada vez mais claramente e com transparência todo o seu movimento financeiro e toda a sua contabilização. É um assunto, gente, obrigado, Nelson, é um assunto muito interessante e um assunto vasto, amplo. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas eu queria, Enéas, que você passasse aí como que o pessoal, os pastores, né, do Paraná, podem tirar as suas dúvidas em relação à gestão eclesiástica, como que eles fazem para entrar em contato com você? Perfeito. Também agradecemos a participação aqui nesse canal, aqui no programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Agradecer ao pastor Flávio, toda a direção. Mas a gestão eclesiástica nada mais é que a organização da entidade, da igreja, da forma correta, dentro dos princípios da palavra de Deus, totalmente dentro da legislação, porque nós sabemos que temos que dar a César o que é de César, né? E como guardadores, né, como um bom mordomo fiel daquilo que nos é dado, né? Tanto as almas, as pessoas, as vidas, prestaremos contas, mas principalmente os recursos também prestaremos contas, né? Então, eu sei que essa gestão ela traz uma fusão, né, de duas visões na nossa concepção, né? A esfera celestial, né, que é a esfera que nós entendemos que é o chamado de cada pastor que tem que fazer a obra de Deus, nós entendemos que ela se junta quando vem para a Terra, né, dentro da concepção humana. Então, aí que está o grande, nós falamos isso na nossa palestra, aí que está o grande divisor de águas, né? Nós temos que entender que a obra tem que ser feita dentro da lei, mas, acima de tudo, dentro da palavra de Deus. Então, para concluir, nós fazemos essa palestra nas igrejas, gratuitamente, para associações, grupos, núcleos, e também fazemos trabalhos específicos para aquelas igrejas que tenham interesse em fazer algum trabalho específico em qualquer área, mas como consultoria eclesiástica. Nós temos um nosso blog que está sendo feito agora, que é www, vai aparecer aqui na tela, Conecle, não precisa anotar, vai aparecer na tela, conecle.blogspot.com. Ok. Gente, muito obrigado. Tranquilo, acontece. É a primeira vez dele aqui na televisão, mas tudo tranquilo. Grande abraço a todos vocês. Nós já estamos encerrando. Obrigado, Marco, Tatiana. E obrigado a você que ficou conosco todo esse tempo. Até a semana que vem. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida.